Olá, gente querida de paz e bem. Desde já eu quero deixar aqui a minha solidariedade, o meu abraço fraterno, meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos daquelas pessoas que foram vítimas do acidente que aconteceu na sexta-feira passada, dia 4, envolvendo alunos, professores do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Conte com a minha solidariedade, minhas orações. Que o mistério, né, desses eventos possa se sentir minimamente amparada, acolhida nessa circunstância. Fica aqui então o meu carinho e o meu abraço. Volto a dizer, conte com as minhas orações. Isso dito, vamos conversar um pouco hoje sobre os limites do conhecimento dentro daquilo que é da esfera do sagrado, do religioso, do campo da espiritualidade. Antes que a gente se esqueça, vocês aí do lado de lá e eu do lado de cá, os recadinhos de sempre. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Paz e Bem, curta, compartilhe, né, nas suas redes sociais, apresente aquelas pessoas, seu amigo, sua amiga, que gosta desse papo, para que eles possam conhecer e também participar. Comente, deixe seu comentário. Eu leio todos os comentários, curto muito o carinho de sempre de vocês. Também, se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária. Ajude na manutenção do canal. Nós não temos membros e a forma de manter o canal, né, é você através da sua assinatura solidária. Tá bem? Como é que eu faço? Aqui embaixo, na descrição, tem, né, um link para você fazer a sua assinatura. Tá bem? Pois bem, eu acho que domingos passados eu falei sobre os limites da linguagem, não é? Dentro dessa nossa reflexão de hoje, vamos voltar um pouco sobre isso. Até que ponto é possível falar, né, transmitir, dizer para o outro uma experiência que é da ordem do subjetivo, né? Com que palavras eu posso dizer e posso expressar aquela experiência do campo do mistério, do campo do religioso, do campo do sagrado que eu tive, né? Então, as palavras parecem tentar dizer, mas não é exatamente isso. É sempre algo, há sempre algo na linguagem que eu não consigo dar, que não consegue dar conta. É essa a impressão, não é? Por mais que se descreva, se apresente a experiência mística e religiosa, ela é sempre menor. Parece que é sempre uma experiência de segunda mão, não é? É algo que é intransferível. A gente falava sobre essa questão da linguagem. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão sobre a questão dos limites mesmo, do explicar essa realidade
do sagrado, do religioso, da experiência religiosa, né? Da experiência mística. Então, eu parto de uma provocação. Uma provocação. Será que é possível a ciência, tal como ela se apresenta, com seu rigor, com seu método, né? Dar conta de toda a realidade? Essa é uma pretensão positivista, né? É uma pretensão da ciência positiva, de tentar dar conta de toda essa realidade, explicar tudo, né, vamos dizer assim. Mas não é de agora. Isso remonta ao início do século passado, século XX. Não só, né, filósofos, mas também cientistas começaram a questionar o que é realidade. Quando eu digo a palavra realidade, eu estou falando sobre o quê? O que é que eu estou tentando dizer? Sendo objeto da ciência, a realidade, e essa realidade é o campo do fenomenológico, do fenômeno, como Kant dizia, e sendo o fenômeno aquilo que é para nós, como as coisas se apresentam dentro desse campo de realidade, qual a participação da consciência no sentido de captar esses fenômenos? Simplificando. Se, como pensou, né, os kantianos, Kant, primeiro deles, o mundo é fenomenológico, é um fenômeno, é algo que se apresenta para nós. Não é? E se a gente tem equipamentos mentais capazes de captar esses fenômenos, como é que se dá essa interação entre consciência? Porque, claro que existem coisas que são inconscientes, que eu não percebo, mas sendo fenômeno e ele é percebido, o que é essa consciência? O que é a consciência? Aqui a psicologia tenta também, né, dar conta desse campo. Mas vamos tentar buscar o âmago, aquilo que é básico, no sentido de basilar, não é aquilo que é simples, mas basilar. Será que é possível entender o que é a realidade e o que é consciência? O que é essa realidade em que estamos imersos? O que é a consciência? São coisas básicas para a gente começar qualquer conversa, não é? Sobre os limites do conhecimento, sobre o que é possível conhecer. Mas dentro disso não existirá, isso é uma especulação minha aqui, não existirá algo que nos escapa, que escapa o campo da consciência. Há uma ordem de coisas que não são propriamente fenomenológicas. Será que há algo que jamais conseguiremos entender? Como eu disse, em domingos passados eu falei sobre os limites da linguagem, né? Agora eu estou falando sobre os limites do conhecer.
Será que é possível conhecer tudo? Bem, Edgar Morin e outros falam sobre a teoria da complexidade. Um mundo, como eu gosto de dizer, o mundo, graças a Deus, é complexo, porque se dependesse de alguns, ele seria muito simples. E aí as coisas se resolveriam. Né? As coisas são assim, mas parece que não. Parece que há coisas que são mais sempre. Um mais um é sempre mais que dois. Parece que quando a gente junta coisas, essas coisas não são somente a soma, né, aritmética delas. Ela é algo que agrega outra coisa. Não é? Há uma terceira coisa envolvida aqui. Não mais um, dois, mas algo a mais. Isso é algo que é perceptível na realidade. Se você levar de forma sincera, honesta, né, esse, essa dimensão do conhecer. Agora, eu questiono se é possível explicar em categorias científicas, volto a dizer, com seu rigor, seu método, a experiência da ordem do místico, da ordem do sagrado, da ordem do religioso, da espiritualidade. Eu creio que, não digo consenso, mas há um entendimento que há coisas que são da ordem do psicológico, é fato. Há coisas que são da ordem do campo daquilo que a gente chamaria de psico, psicossocial, né? É algo que envolve uma coisa que interage, as pessoas interagem enquanto grupo, interagem às vezes por um tipo de perturbação, né, da ordem neurológica, então você começa a descrever coisas, né? Ou você já não capta determinadas coisas da realidade. Quer dizer, isso que eu chamo cérebro, mas também essa coisa que a gente chama mente, parece que, né, há realmente coisas que são da ordem do psicológico, do psiquiátrico. Mas essa explicação psiquiátrica e psicológica não seria essa explicação, apesar de pertinente e válida, não seria reducionista? Por exemplo, dizer que a experiência de uma Santa Teresa d'Ávila é um exemplo, né, de paranoia ou de esquizofrenia, né, ou como já houve quem dissesse, né, ou histeria, não é um reducionismo? Será que a experiência de uma Hildegard von Bingen, com suas experiências, inclusive envolvendo conhecimentos da ordem da, da composição das substâncias de determinadas plantas, de que ela teve acesso através das visões, através das suas experiências místicas, isso seria da ordem patológica? Como eu disse, graças a Deus o mundo é complexo.
E o que eu proponho, né, é que a experiência mística ela é um horizonte epistemológico. Ela é uma crítica à existência dessa ordem de fenômenos. Ela é uma crítica à realidade mesma, tal como, não como ela se apresenta, mas como ela é abordada. Parece, e é uma intuição, e seria interessante ouvir o comentário de vocês, e que vocês me ajudassem na elaboração, no amadurecimento dessa reflexão, que a existência dessas, dessa, dessas coisas, dessas realidades, dessas experiências místicas e do sagrado, não falo de pessoas claramente perturbadas, né? Mas eu falo de experiências da ordem do sagrado, da espiritualidade, não é? Do místico. Essas experiências, elas não seriam um convite ao olhar mais além daquilo que tal como as coisas são, ou elas se apresentam? É como se elas tentassem chamar a atenção da ciência para um campo que ainda está, se não, né, impedido, mas interditado, mas o acesso ainda não está livre. Então, nesse sentido, a experiência mística, religiosa e sagrada, ela ajuda a ciência a, de um lado, questionar o seu método, a se colocar em crise, no sentido positivo, tá? Não é para abandonar, para deixar para lá, para dizer que tudo é válido, mas no sentido de fazer com que ela avance em direção e se instrumentalize de tal forma que talvez não dê conta de tudo, porque como horizonte ele está perpetuamente mais além, mas que avance sobre campos da realidade que a gente não tem e que são próprios da realidade. Ou seja, o que eu estou dizendo é que a experiência mística ela não é transcendental, ela é da ordem, né, da nossa realidade mesma. Ela não é transcendente, ela não é metafísica, ela é física e ela é imanente à nossa realidade, porém a gente não consegue dar conta dela. Porque o nosso método, tal como se apresenta, não consegue dar conta de abordar, se aproximar e abordar e entendê-la. E isso pressupõe que a gente assuma essa dimensão da complexidade. Porque eu não estou dizendo que a gente agora vá se aproximar de forma reducionista. Não é? Dizer que tudo é, né, botar uma tarjeta, né, paranoia, né, psicose, neurose ou esquizofrenia, e quem, né, possui familiares ou pessoas próximas que sofrem
dessa experiência da esquizofrenia sabe que a experiência da mística e a experiência da espiritualidade, ela é distinta. Pode ter alguns elementos em que ela dialoga, mas ela é distinta. O discurso do esquizofrênico não parece um discurso coerente, ou se apresenta como coerente na medida em que é simulacro. Mas a experiência de uma Santa Teresa, por exemplo, ela coloca, não é, de forma muito precisa as questões, tentando abordar uma realidade que a gente parece ser muito familiar, mas ao mesmo tempo distinta dessa que nós lidamos no cotidiano. Então era basicamente essa reflexão que eu gostaria de trazer, né? Se essa experiência mística, do sagrado, do religioso, a experiência autêntica, da experiência realmente, né, ela não seria um horizonte para o questionamento do nosso rigor e do nosso método científico, no sentido de a gente tentar lidar com coisas da nossa realidade que a gente não consegue lidar. Assim, o mundo espiritual e o mundo transcendental não são necessariamente transcendentais nem espirituais. São bem nossos. Então, fico aqui mais uma vez com a palavra de consolo a todas as pessoas enlutadas, de forma especial as pessoas que foram vítimas, né? Os familiares e amigos das pessoas vítimas do acidente do ônibus, envolvendo professores e alunas da escola, do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Todas as pessoas enlutadas se sintam, né, que estão agora vendo este programa, se sintam abraçadas, né, se sintam tocadas pela ternura. Fica aqui minha oração. Oremos. Ó Deus que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara-nos e conforta-nos neste luto e desespero. Dá-nos esperança em meio à angústia e a graça de contemplar a ressurreição em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Se sintam abençoados e abençoadas. Se sintam todos, todas, tocadas pela misericórdia e o amor de Deus. Que Cristo conceda a nós a graça de negar nossos próprios interesses, de crescer em santidade, de tomar a nossa cruz e de o seguir. E a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Paz e bem, gente querida. Paz.